Imagine viver em um mundo onde quase toda a Europa é governada por um único imperador. Um continente inteiro unido sob um único governo. Leis iguais em dezenas de países. Um único exército dominando o continente. E no centro de tudo isso, um homem, um estrategista militar brilhante, que começou como um jovem oficial de artilharia e acabou se tornando o governante mais poderoso da Europa. Esse homem era Napoleão Bonaparte. Durante o início do século XIX, Napoleão chegou incrivelmente perto de dominar praticamente todo o continente europeu. Se alguns eventos tivessem acontecido de maneira ligeiramente diferente, a história poderia ter tomado um rumo completamente inesperado. Imagine um mundo onde o mapa da Europa fosse dominado por um único império, onde várias nações que conhecemos hoje simplesmente não existiriam da forma atual, onde o equilíbrio de poder global teria sido completamente alterado. Hoje vamos explorar uma das perguntas mais fascinantes da história alternativa. E se Napoleão tivesse conquistado toda a Europa? Mas antes de continuarmos, se você gosta de explorar histórias que poderiam ter mudado completamente o destino do mundo, se inscreva no canal Mundo em Paralelo, porque aqui nós analisamos os caminhos da história que quase aconteceram, mas nunca chegaram a existir. No final do século XVIII, a França estava mergulhada em um período de caos político. A Revolução Francesa havia derrubado a monarquia e mergulhado o país em uma série de conflitos internos e externos. As antigas potências europeias observavam com preocupação o crescimento das ideias revolucionárias. Muitas delas decidiram entrar em guerra contra a França, tentando impedir que essas ideias se espalhassem pelo continente. Foi nesse ambiente turbulento que surgiu um jovem general ambicioso e extremamente talentoso, Napoleão Bonaparte. Nascido na ilha da Córcega, Napoleão demonstrou desde cedo uma habilidade impressionante para estratégia militar. Ele pensava de forma rápida, atacava com velocidade e surpreendia constantemente seus inimigos. Em várias campanhas militares na Itália e no Egito, Napoleão conquistou vitórias que pareciam impossíveis. Essas conquistas o transformaram rapidamente em um herói nacional na França. Mas Napoleão não estava satisfeito apenas em ser um general. Ele queria poder. E em 1799, ele deu um passo decisivo. Por meio de um golpe político, Napoleão assumiu o controle do governo francês. Alguns anos depois, em 1804, ele se coroou imperador da França. Agora, seu objetivo era claro: dominar a Europa. Com Napoleão no poder, a França passou por uma transformação militar impressionante. O exército francês tornou-se uma das forças militares mais eficientes da história. Napoleão reorganizou suas tropas, criou sistemas logísticos inovadores, introduziu estratégias que confundiam completamente seus inimigos. Uma de suas maiores vantagens era a velocidade. Enquanto os exércitos tradicionais se moviam lentamente, as tropas de Napoleão marchavam rapidamente e atacavam antes que os inimigos pudessem reagir. Essa estratégia permitiu que Napoleão derrotasse várias coalizões formadas por potências europeias. Áustria, Prússia e Rússia frequentemente se uniam para tentar parar a expansão francesa, mas repetidamente eram derrotadas. Uma das batalhas mais famosas desse período foi a Batalha de Austerlitz, em 1805. Essa batalha é frequentemente considerada uma das maiores demonstrações de estratégia militar da história. Com um exército menor, Napoleão conseguiu enganar e derrotar forças muito maiores. Após essa vitória, grande parte da Europa Central ficou sob sua influência. O continente estava mudando rapidamente. Apesar de suas vitórias impressionantes, Napoleão enfrentava dois grandes obstáculos. O primeiro era o Reino Unido. Os britânicos dominavam os mares e tinham uma poderosa marinha.
Isso impedia Napoleão de invadir as ilhas britânicas. O segundo obstáculo era o Império Russo. A Rússia era enorme, com território vasto e clima extremamente rigoroso. Em 1812, Napoleão tomou uma decisão que mudaria sua história. Ele decidiu invadir a Rússia com um dos maiores exércitos já reunidos até então. Inicialmente, a campanha parecia promissora. O exército francês avançou profundamente no território russo, mas os russos adotaram uma estratégia devastadora. Eles recuavam constantemente, destruindo cidades, vilas e recursos no caminho. Essa estratégia ficou conhecida como tática de terra arrasada. Quando o inverno chegou, o exército de Napoleão estava isolado, sem suprimentos, enfrentando temperaturas extremas. A retirada se transformou em um desastre. Foi o começo do fim para o Império Napoleônico. Agora, imagine um cenário diferente. Imagine que a invasão da Rússia tivesse sido bem-sucedida. Imagine que Napoleão tivesse conseguido conquistar Moscou e forçar o czar russo a aceitar um tratado de paz. Nesse cenário, a maior potência continental da Europa estaria derrotada. Sem a Rússia como adversária, poucas nações teriam força suficiente para enfrentar Napoleão. Gradualmente, ele consolidaria seu domínio sobre grande parte do continente. Reinos derrotados seriam transformados em estados aliados ou governados por membros de sua própria família. O mapa da Europa seria completamente redesenhado. Com o continente sob seu domínio, Napoleão poderia implementar reformas profundas. Uma das mais importantes seria a expansão do Código Napoleônico. Esse sistema jurídico introduziu ideias modernas como igualdade perante a lei, proteção à propriedade e reformas administrativas. Essas mudanças poderiam transformar completamente as estruturas políticas da Europa. Talvez o continente se tornasse uma espécie de federação sob liderança francesa. Fronteiras tradicionais poderiam desaparecer. Novas instituições políticas poderiam surgir. Uma Europa mais integrada poderia ter surgido mais de um século antes da União Europeia. Mas as consequências não ficariam restritas à Europa. O Reino Unido provavelmente continuaria sendo o maior rival de Napoleão. Uma rivalidade global entre britânicos e franceses poderia dominar o século XIX. As colônias ao redor do mundo também seriam profundamente afetadas. África, Ásia e Américas poderiam ter histórias completamente diferentes. Talvez novas guerras globais surgissem entre grandes impérios, ou talvez um equilíbrio de poder completamente diferente moldasse o mundo moderno. Se Napoleão tivesse conseguido manter seu império por décadas, a história moderna poderia ser irreconhecível. Talvez a Europa fosse governada por uma única estrutura política. Talvez conflitos que aconteceram posteriormente, como as grandes guerras mundiais, nunca tivessem ocorrido. Ou talvez novas guerras, ainda maiores, surgissem no futuro. A verdade é que pequenos eventos podem alterar profundamente o destino da humanidade. Na realidade, Napoleão acabou sendo derrotado e exilado. Seu império entrou em colapso e o mapa da Europa foi redesenhado novamente. Mas durante um breve momento da história, um único homem esteve muito perto de dominar quase todo um continente. E imaginar um mundo onde Napoleão conquistou toda a Europa nos ajuda a perceber algo fascinante. A história muitas vezes depende de detalhes extremamente pequenos. Uma batalha, uma decisão, um inverno. Se você gosta de explorar cenários históricos alternativos como esse, se inscreva no canal Mundo em Paralelo, porque no próximo vídeo vamos explorar outra pergunta intrigante. E se os astecas tivessem derrotado os espanhóis? E essa história alternativa pode mudar completamente tudo o que sabemos sobre as Américas.